fazer a leitura dos versos 21 a 35. Mateus 18, 21 a 35. Acompanhe então a leitura com reverência, com fé, é a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela maravilha de estarmos aqui te adorando, pela maravilha, Senhor, de participarmos da adoração ao Senhor e tudo que está envolvido neste ato. A consciência de que estamos aqui pela mediação e obra perfeitas do teu Filho Jesus. A consciência de que estamos diante de um Pai que nos perdoou, que tem feito maravilhas em nosso meio, na nossa vida, família. O Senhor que atentou para nós graciosamente, reconhecendo a nossa total e incalculável necessidade de perdão e reconciliação, conquistadas a preço de sangue santo na cruz. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos ainda maior graça de, ouvindo a Tua palavra, termos a ação sobrenatural do Teu Santo Espírito em nós, para que ela frutifique frutos de uma vida nova, frutos de uma vida restaurada, frutos que vêm do Teu trono da graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós vimos, não é? Este capítulo 18 e toda esta fala do Senhor Jesus para os seus discípulos, não é? Este diálogo ou esta conversa entre Jesus e os discípulos se dá a partir daquela pergunta que, como eu e você imediatamente identificamos, aquela pergunta que sugere ou que revela mesmo o orgulho no coração dos crentes. O orgulho no coração daqueles nossos irmãos que andavam ao lado de Jesus, que com ele comiam, que haviam há pouco tempo ouvido
segundo o relato do capítulo 17, o Senhor falando de que seria entregue, seria morto, não é? Por conta desta obra bendita, e ocupava o coração daqueles irmãos, já que o mestre vinha falando progressivamente, né, à medida que o seu ministério avançava, falando das últimas coisas, falando de que seria entregue, falando também que haveria de ressuscitar, falando de que essa obra haveria de ser completa. Começa a subir no coração daqueles irmãos uma preocupação que nós reprovamos como orgulhosa. Essa pergunta: quem é porventura o maior no reino dos céus? Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Então o Senhor Jesus inicia uma explicação longa, detalhada, graciosa, paciente, curativa daqueles corações. Toma uma criança, leva para o meio deles, o meio, o centro, o lugar do mestre, e lhes ensina: vocês deveriam ser assim. Que preocupação é essa com essa questão de seus lugares no reino, do ponto de vista de uma possível, eventual hierarquia entre vocês mesmos? Despojem-se disso tudo. Se não vos converterdes, verso 3, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Verso 4, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, do verso 6 ao 14, Jesus começa a lhes falar do valor dos pequeninos. Quem são esses pequeninos? Não só as crianças, mas esses que humilham-se à semelhança das crianças, dos pequeninos, e exercitam fé no Senhor. Esses pequeninos descritos pelo Senhor como pequeninos que creem em mim. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então Jesus inicia o tratamento daqueles corações, apontando para aquela figura humilde, simples, singela de uma criança, e compara a esta figura todo aquele que genuinamente nele crê, e passa a nos advertir que nós não devemos nunca servir de tropeço para o progresso daqueles que, humilhando-se à semelhança de uma criança, ou seja, os pequeninos que em mim creem, não devemos nunca servir de tropeço para eles. Apresenta-lhes ali essa explicação cuidadosa. Então, após iniciar a questão daquele que eventualmente peca contra nós, verso 15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Essa passagem tão conhecida, e se ele estiver ainda recalcitrando, teimando, insistindo, sem reconhecer o próprio erro, você chama mais duas pessoas para que pelo testemunho de 2 ou 3 se estabeleça toda a verdade, todo o assunto. E se ainda assim não reconhecer, se ainda assim você não conquistou de volta esse seu irmão, você vai e diz à igreja. E se ele não der ouvidos à igreja, aí sim, trata-o como gentil e publicano, como aquele que ainda não crê, como aquele que ainda precisa dessa graça. E então Pedro faz uma nova pergunta para o mestre, para aquele que estava ao centro. Não sabemos se ainda com a criança perto de si, não é? Senhor, então quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? E no relato de Lucas, paralelo a esse, no mesmo dia, quantas vezes? A tradição rabínica, dentro de uma lógica bíblica de estabelecer valores específicos ou significados específicos para números, havia um costume de perdoar até 3 vezes no mesmo dia. Falhou, tá bom, perdoou, falhou de novo, a terceira vez é o limite, depois não perdoa mais, não é? Então Pedro usa essa lógica e duplica
O dobro, Senhor. A propósito, o dobro mais um, que dá nesse número perfeito, de acordo com a nossa forma de lidar com os números, na nossa cultura, na nossa tradição. Esse número bíblico, abençoado, o número da perfeição, 7 vezes. E Jesus, continuando a tratar aquele coração junto com os seus discípulos, os conservos, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro, você quer falar de números? Você quer falar da simbologia dos números, do significado? Você quer falar de números perfeitos? Você quer fazer cálculos sobre isso? Portanto, pegue outro número que tem essa conotação de perfeição dentro da nossa cultura, dentro da cultura bíblica, e multiplique eles entre si, 7 e 10, 70. E a multiplique agora pelo principal dos números perfeitos, o número da perfeição por si, 7. É isso que você quer fazer? Então, leve essa perfeição para a forma mais expressiva, para a enésima potência, joga isso lá para cima, Pedro. E nós sabemos, Pedro entendeu, e nós sabemos por óbvio, que Jesus não estava dizendo que poderia ser 490 vezes, né? É isso mesmo? Eu sou tão ruim, né? 70 vezes 7, 490, né? Eu não fiz esse cálculo, fiz agora de cabeça, eu sou terrível. Então, Pedro, 491 já pode? Não era isso, não é? De jeito nenhum. E aqui seguem-se essas lições. Percebem que é uma aula provocada pela pergunta dos alunos? Alguns pedagogos, né, vão dizer que esse é um bom percurso. Quais são as perguntas no coração dos nossos alunos, na mente deles, não é? Alguns dizem também que para os pregadores, porque o sermão, a instrução na igreja é também aula, é também ensino, né? Será que nós não estamos respondendo perguntas que ninguém está fazendo, não é? Quais são as perguntas? Bem, Jesus identificou ali naquela pergunta algo que deveria ser explorado. Porque a questão, né? Será que estamos respondendo perguntas que ninguém está fazendo? E ao mesmo tempo, será que as pessoas estão fazendo as perguntas certas? Mas parece que ali Jesus identificou uma boa pergunta, 2 boas perguntas. Uma começa a ser tratada, a questão da falta de humildade, do orgulho no coração, e agora esse orgulho se expressando por uma eventual, digamos assim, manifestação de santidade, de coração tratado, não é? Uma postura assim de alguém que está espiritualmente muito maduro. Senhor, não apenas 3, mas 6. 6 mais 1 para dar 7, que é o número perfeito. E o Senhor Jesus responde, Pedro, vamos conversar mais sobre números. 70 vezes 7. E sem dar espaço para que Pedro pudesse, ou algum deles, interagir com aquela informação, ele traz a parábola, né? Por isso, portanto, o reino de Deus é semelhante, não é? Verso 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então aqui continuam as lições sobre esse reino da graça. E é justamente esse o tema, né, do nosso sermão, lições sobre o reino da graça. E a primeira das lições é justamente de que este reino tem um rei. E esse rei é um senhor credor. É um reino de justiça. É um reino que ajusta contas, não é? O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, verso 24, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Meus irmãos, não podemos falar em graça, não podemos falar em perdão, sem primeiro reconhecermos que existem débitos a serem perdoados. Durante o estudo da última semana, ou melhor, da última quarta-feira, né, nossos estudos sobre santificação, uma das questões trabalhadas foi essa dessa
A ausência de humildade no processo de santificação, em que nós, às vezes, nos desculpamos, justificamos, explicamos, ocultamos o nosso débito para com o Senhor, nosso pecado. E aí surgiu uma frase curiosa, não é? Sem pecado não tem graça. E eu explico melhor para que essa frase não seja entendida de forma inadequada. Sem reconhecimento de que há pecado, não há reconhecimento de que precisamos da graça. Se ninguém pecou, se não tem nada errado, não precisa de graça, a justiça já resolve. Se Deus não tem do que nos cobrar, não é a graça que está sobre nós, é a justiça mesmo, nossa justiça. Mas a mesma Bíblia, que nos ensina essas coisas, nos diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Não há um justo, nenhum sequer. Portanto, há pecado e por isso a graça. É porque há débitos. Há um rei neste reino. E é um rei de justiça, que não deixa impune pecados. Não os deixa impunes. Pelo contrário, ele faz o ajuste, o acerto de contas. O reino dos céus, esse reino da graça, esse reino maravilhoso, é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. Não confunda o pai perdoador com um juiz que indevidamente inocenta culpados. Não é disso que se trata. Não confunda o pai perdoador com um juiz que não cumpre com a natureza do seu ofício e assim deixa pecados, crimes, dívidas impunes. Não é disso que se trata. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então aqui nós já entramos numa segunda lição dessas lições do reino da graça. A primeira delas é que Deus é justo e Ele cobra o preço. A segunda é que nós todos somos, por implicação, devedores e não podemos pagar o preço, não é? Não tendo com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Meus irmãos, o valor da dívida, não é? 10.000 talentos. Eu tive a curiosidade aqui de fazer algumas considerações, já que Pedro iniciou a conversa lá falando de números, não é? Um talento corresponde a 1.000 semanas de trabalho, não é? Um talento, preste atenção, corresponde a 1.000 semanas de trabalho. Se fosse um funcionário do mais altíssimo escalão, seriam 10 semanas de trabalho do alto escalão. Mas, considerando que esse servo não é aqui qualificado, 10.000 talentos daria 100.000 semanas trabalhadas, sem contar com sustento próprio e outras dívidas que ele poderia ter. Isso dá 1.924 anos. O que é que esse texto está nos dizendo? É que essa dívida não poderia ser paga. Se Jesus não estava dizendo, Pedro, 491, também ele não está dizendo, olha, quando ele completar, não é? 1.924 anos, além da idade que ele tem hoje, ele vai estar com tudo quito. Não é isso. O que o Senhor Jesus, usando esses números exponenciais, está demonstrando é que a dívida é simplesmente impagável. E note que o rogo apresentado, verso 26, então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Que paciência é essa, hein? 1.924 anos, é muita paciência, não é? E como é que ele ia pagar? Então, óbvio que não se trata de ter considerado a promessa de que pagaria a dívida.
Não foi isso que o rei considerou. O texto prossegue e nos diz: e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Compaixão. Esse foi o motivo do perdão da dívida. Compaixão. O coração do Senhor movido de compaixão. No dizer do apóstolo Paulo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nossa dívida era impagável, mas Deus, sendo rico, riquíssimo, bilionário, trilhardário, já que estamos falando de números, não é? Em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Uma dívida absolutamente impagável. Se você considerar, por exemplo, que o preço máximo de um escravo chegava a cerca de 1 talento, então a esposa, 1 talento, os filhos, pensa que ele tinha, 10 filhos, joga isso bem para cima, ia dar no máximo uns 20 talentos dessa dívida de 10.000, num decurso de 1924 anos, já que estamos falando de números. A única solução possível para o débito que temos para com este rei é a graça. O que está sobre nós é perdão imerecido. Imerecido na nossa perspectiva, mas ele foi comprado a preço muito justo. Em Cristo nos deu vida. Em Cristo na sua obra, em Cristo no crucificado, em Cristo no ressurreto, em Cristo naquele que ascendeu, em Cristo nosso intercessor incansável diante do Pai. Esse perdão é o atendimento às intercessões constantes de Cristo por nós, que estão fiadas na obra que Ele realizou. Não há rogo que convença este credor de que poderemos pagar. A intercessão de Cristo não é: Senhor, perdoa este teu servo, perdoa esta tua serva, porque ele vai melhorar. Se o Senhor der a ele 1924 anos, ele cumprirá. Não. A intercessão são suas mãos marcadas pela cruz. A intercessão é o sangue que está sobre nós. Se nós considerarmos que a medida da ofensa deve ser considerada, deve ser analisada a partir da dignidade do ofendido, nós ofendemos o Santíssimo, o Santo dos Santos. E agora, depois de reconciliados, o nosso pecado deve ter ainda uma consideração mais terrível, porque nós crucificamos novamente o nosso amado. Então, qualquer ser minimamente consciente destas coisas carrega consigo um senso absurdo de graça. Nós não temos como nomear, quantificar, mensurar o tamanho da obra graciosa que está sobre nós. Isso nos leva a sermos mais humildes como uma criancinha, trazida para o centro para servir de exemplo para mim e para você. A graça é imensa, como imenso é o Deus da graça. A partir do verso 28, nós somos lembrados também de que não há dívidas apenas verticais, né? Nossas para com o Rei, o Senhor credor, que nos perdoou graciosamente, porque compadeceu-se de nós, não é? Mas que também há débitos por aqui, na horizontalidade entre nós. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e foi fazer a cobrança, não é?
Estava com a cabeça muito cheia, perturbado, tinha acabado de passar por uma situação terrível. Eu acho que o reino estava em polvorosa, porque chegou o dia do juízo, o dia do acerto de contas. Eu estou aqui tentando quebrar o galho dele, né? Dando as desculpas que eu dou para mim e que talvez você dê para você mesmo. A minha circunstância, eu estava muito abalado emocionalmente. Então ele o sacudiu, né? Agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves, porque devia mesmo. Era um devedor mesmo. Estava tudo justo, né? Tem que pagar. Vai me enrolar até quando? 1924 anos? Não é? Quem sabe, não é isso? Veja, ele devia 1 denário, não é isso? 1 denário. Novamente eu tive a curiosidade, fui dar uma olhadinha, não é? 1 talento, ele devia 10.000 talentos para o Senhor. 1 talento é igual a 600 denários. Não é? Para cada talento que ele devia, o cara devia 600 vezes menos. Só que ele devia, não é, 10.000 talentos e estava cobrando ali aqueles 100 denários. Eu fiz as continhas aqui, depois você faz também e me corrige se eu errei. Mas a dívida dele era 600.000 vezes maior do que a dívida do colega. Ele estava lá sufocando alguém que tinha para com ele uma dívida 600.000 vezes menor do que a dívida que ele tinha acabado de ter perdoada. A dívida dele que havia sido perdoada pelo Senhor era 600.000 vezes maior. Jesus está querendo falar de números? Se você quiser, sim. Mas ele está falando de coisas incomensuráveis, é isso que ele quer nos mostrar. É uma parábola. Ele criou esses personagens, ele falou desses valores que ele quis usar para mostrar para mim e para você que não somente nossa dívida para com o Senhor é impagável, imensurável, mas que a distância, a diferença de valores nas dívidas que há entre nós, comparadas, relativizadas para com o absoluto que é Deus, ou seja, nossas rusgas, nossos pecados entre nós, nossas falhas, por graves que sejam, não se comparam com a falha diante do Senhor. E eu que fui perdoado de uma dívida tão absurda, deveria, como ele mesmo vai dizer, não é? Considerar essa distância novamente absurda. 600.000 vezes menor é a ofensa que eu sofri. Pelo amor de Deus, não vá dizer isso por aí, né? Que eu aprendi hoje na igreja, que a dívida que meu irmão tem comigo é 600.000 vezes menor do que a dívida que eu tive para com Deus. O que o Senhor Jesus estava querendo ilustrar é que é infinitamente menor. A distância é absurda e as comparações são indevidas, inapropriadas, porque a dignidade do ofendido é 600.000 vezes, ou seja, infinitamente menor do que a dignidade do ofendido. Quando eu sou ofendido, essa ofensa e o débito que eu considero que o meu irmão tem para comigo é infinitamente menor do que o débito que o Senhor perdoou sobre a minha vida. Mas ele não quis. Ele não olhou para aquele pequenino. Ele não viu o valor do pequenino 600.000 vezes maior. Porque aquele pequenino também, como conservo, é um devedor que recebe o perdão, a graça do perdão. Cristo perdoou aquele pecado. Cristo pagou por aquele pecado. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Não foi à toa que Jesus usou a mesmíssima frase, porque as circunstâncias são as mesmas. Alguém devedor, reconhecidamente devedor, rogando perdão. Quantas vezes devo perdoar? Até 70 vezes 7. Indefinidamente. Não pode haver limites para o perdão, porque o perdão que está sobre nós é sem limites. E assim ele recebe a reprovação do seu Senhor. E entramos numa quarta consideração. A primeira
é que o reino da graça é um reino de justiça. Não faça nunca essa contradição errada entre graça e justiça. A justiça de Deus se revela no Evangelho, o Evangelho da graça. Os pecados foram punidos no Cordeiro. Não há pecados impunes aqui. Todos perdoados e punidos no Cordeiro. Mas este reino da graça também nos lembra que somos todos devedores, porque de fato pecamos. Somos todos devedores entre nós e precisamos perdoar uns aos outros. Esse perdão é infinitamente menor, infinitamente menos custoso para nós. Nos custa tão pouco. Por fim, os cidadãos desse reino da graça devem manifestar, portanto, graça. A reprimenda do Senhor. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, imensa, impagável, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E a resposta óbvia é sim, deveria, óbvio. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Até quando? Até 1924 anos. Não ia pagar, não é? O que Jesus quer dizer aqui não é que um dia ele pagaria a dívida, não. Entre no exemplo de Jesus. Não haveria tempo de vida suficiente para pagar a dívida. Não haveria mais perdão. Não há perdão para corações que alimentam o orgulho. Lembram? Tudo começou tratando do orgulho e caminhou para o perdão. O orgulho está na raiz da nossa dificuldade em perdoar. Enquanto eu não me reconhecer pequenino, e diante de uma graça imensa sobre mim, e que o perdão que está sobre mim é infinitamente maior do que o perdão que eu sou chamado a liberar, eu não conseguirei perdoar. Mas diante dessa graça, tomado por esta graça, por esta consciência, o Senhor Jesus está me mostrando aqui o caminho para liberar perdão. Perdoar aquele que me ofende. Tudo começou com a pergunta: quem é o maior no reino? E Jesus explica: o reino é o reino do perdão, é o reino da graça. O Senhor, infinitamente mais ofendido, perdoou. O servo, infinitamente menos ofendido, deve perdoar. Porque minha disposição para perdoar deve ser ilimitada? Porque o perdão que está sobre mim é ilimitado. Se nós optarmos pela cobrança da dívida e não pelo perdão, as palavras do Senhor são de uma terrível advertência. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Meus irmãos, hoje é dia de perdão. Não pelo medo do inferno, mas pela gratidão pelo céu. Por considerarmos o tamanho da graça que está sobre nós. Ela é infinita. E este que nos chama a perdoar com sua infinita graça também tem infinito poder para operar em nós, além do que lhe pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Louvado seja o Senhor, Ele tem nos santificado, Ele tem trabalhado no nosso coração e Ele nos dará as condições. O justo viverá pela fé. Então, a aplicação é óbvia. Considere devidamente o tamanho do perdão que está sobre a sua vida e em paz, com o coração leve, diante de uma graça tamanha, libere você também perdão.
Meus irmãos, nós vamos entoar o cântico Vinho e Pão, nos preparando e nos conduzindo já para o momento da celebração da ceia do Senhor. Ao som dos instrumentos, somos convidados a nos colocar de pé. Essa é também a ocasião apropriada para os dízimos e ofertas serem consagrados ao Senhor. O nome forte de Jesus, no teu unimos aquecidos por sua luz, no rio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão, no nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui. E serve o vinho e bate o pão. Você pode sentar? Queridos, sentado ali, olhando o batismo do Pedro, né? Batismo, e ao lado aqui, a mesa posta. O batismo é um sinal da aliança de Deus conosco. Essa mesa também é um sinal da aliança. A promessa de Deus foi cumprida em Cristo Jesus. Aqui está o sinal da aliança
no sangue de Jesus. Ele é o fiador dessa aliança. E nós ouvimos sobre perdão. Aliança que nos trouxe o perdão. Do que Cristo nos livrou. Não é? Então nós queremos louvar e agradecer a Deus por tão grande privilégio. Podermos participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Fazemos parte dessa aliança que nos trouxe o perdão de uma vez por todas, em Cristo Jesus. Portanto, eu gostaria que você pensasse, qual é a importância da ceia do Senhor na sua vida? Muito bem, eu gostaria de vou ler o texto do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos orar? Grandioso Deus, nosso Pai, louvado seja o Senhor por toda a grandeza da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor. Ó Deus bendito, louvado seja o teu santo nome, Senhor, por teu Filho Jesus, a quem enviaste e entregaste para morrer naquela cruz maldita em nosso lugar, em uma morte sacrificial, em uma morte vicária. Jesus morreu pelos culpados, sendo ele inocente, trazendo até nós, através do teu sangue vertido naquela cruz, a bendita aliança da promessa do Senhor, nos concedendo um perdão que jamais poderíamos alcançar. Ó Senhor, muito obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome, recebe a nossa gratidão. Portanto, Senhor, em obediência a teu Filho, aqui estamos celebrando, Senhor, a ceia do Senhor, com o coração, Senhor, cheio de gratidão, por tão grande salvação, por tão grande bênção. Ó Pai, aqui estão os elementos nesta mesa, e rogamos, ó Pai, que o Senhor abençoe